Aí que eu tô te falando. Medo, na hora. Desespero, na hora. Ela pega assim a chave, eu lembro como se fosse hoje, ela pega a chave da loja e fala assim, esse é o novo gerente, joga na minha mão. Eu falei assim, graças a Deus que eu não aguento mais esse inferno. E saiu da sala. 18 anos de experiência na gestão de uma das maiores empresas de varejo do Brasil. A falta de atitude e de coragem tem paralisado muitas pessoas de viverem dias extraordinários. O que você precisa? Você só precisa ir. Eu não vou ser mais um para reclamar. E um dos fatores mais relevantes para a execução do teu sonho, do teu projeto, é coragem. Você já deve ser o 15º gerente que vem aqui querendo passar videozinho falando que as coisas vão mudar. Meu filho, me poupe, não vai mudar nada. Saiu da sala e bateu a porta. Eu não tenho certeza, eu vou até tirar o óculos, eu quero que vocês comentem inclusive aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Expoente Podcast, onde o conhecimento se torna potência. E você já sabe, aqui a gente fala sobre negócios, liderança e tudo aquilo que nos desenvolve enquanto profissionais, empresários e, acima de tudo, seres humanos. Eu sou Ivan Nogueira e hoje eu estou aqui para esse primeiro episódio com uma pessoa que é uma das maiores referências que eu tenho em liderança, uma referência não distante, mas uma referência de perto. E eu afirmo isso porque ele é uma referência para mim desde muito antes de eu me tornar um líder, desde muito antes de eu assumir qualquer cargo de gestão. E eu estou com assim, uma alegria gigantesca de começar o Expoente Podcast falando sobre liderança e trazendo aqui essa referência, esse cara que realmente eu sempre observei há muito tempo. Ele olha só, eu vou ler aqui um resumo, um pequeno trecho da trajetória desse cara, escute isso. 18 anos de experiência na gestão de uma das maiores empresas de varejo do Brasil, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Certificação internacional em programação neurolinguística, PNL, especialização em neurociência do comportamento, 27 anos em gestão e liderança de pessoas, Personal Mind do grupo MR3, interessante, a gente vai mergulhar nisso aqui, hein? Com experiência em atendimento de atletas no Brasil e exterior, liderança avançada, finanças pessoais, projetos, metas, tudo aquilo que a gente precisa aprender hoje. E além disso tudo aqui, eu posso chamar de amigo, Pastor Fábio Nascimento. Alegria. Obrigado pela presença. Ótimo. Sou muito feliz, obrigado Ivan por poder ter o privilégio de participar desse primeiro episódio, né, do podcast. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito inspirador, não para nós que estamos aqui, porque vamos aprender juntos também aqui, e para todas as pessoas que vão estar assistindo, eu tenho certeza que esse tempo de podcast vai servir de inspiração e de uma nova partida para muitas pessoas que precisam mudar de vida. Eu tenho certeza disso. Que legal, que legal. Pessoal, é só o começo, a gente tem aqui muita coisa para aprender, muita coisa para a gente discutir, para a gente direcionar. Vai ser um momento, como o pastor disse aqui, momento de aprendizado, momento de inspiração. Eu sugiro que vocês fiquem atentos. Tem uma frase que eu repito sempre, em qualquer oportunidade, que eu digo: para quem está atento, qualquer situação é oportunidade de aprendizado. Aqui hoje, nessa conversa, é uma situação em que, se você estiver atento, você vai aprender. Eu vou aprender e nós vamos crescer enquanto pessoas e profissionais. Antes de nós mergulharmos aqui oficialmente nesse bate-papo que eu estou esperando há muito tempo, que vai ser maravilhoso, antes disso eu quero falar dos meus parceiros, dos meus patrocinadores, aqueles que estão apoiando aí nosso trabalho. E eu quero dar 3 recados para você que está aqui nos ouvindo agora no Expoente Podcast. O primeiro eu já quero começar falando sobre uma coisa muito séria. Proteção veicular. A realidade é que ninguém gosta de lidar com imprevistos. Porém, infelizmente, eles acontecem. E quando eles acontecem, é muito melhor ter com quem contar, correto? E é justamente por isso que eu trago aqui para você hoje a Pactual Benefícios. Proteção veicular completa. Olha, rastreabilidade do seu veículo, monitoramento constante, assistência 24 horas, proteção veicular completa, tudo isso com muita agilidade e um excelente atendimento. Olha, não vamos ficar marcando bobeira por aí, não.
A gente sabe que não dá. Então, entre em contato com a Pactual Benefícios e comece a proteger seu veículo agora. E se por acaso você já tem proteção veicular e não está tão satisfeito assim, entre em contato, faça uma simulação. Quem sabe você encontra uma condição melhor para a proteção do seu veículo. E fala que veio pelo Expoente Podcast, hein? Tem cupom de desconto para você e o preço pode ficar ainda melhor. Pactual Benefícios é bom ter. Meu segundo recado para você é da Natural Estilo de Vida. O seu mundo de suplementos e produtos naturais. Olha, pessoal, se você procura suplementos, whey protein, creatina, pré-treinos, tudo aquilo relacionado aos seus treinos de academia, corridas, esportes em geral, na Natural você encontra. Mas não só suplementos, produtos naturais, você também encontra grãos e sementes, fitoterápicos, chás medicinais, temperos e todo tipo de produto natural. Na verdade, eu poderia ficar o programa inteiro aqui falando sobre isso, porque são mais de 1000 produtos naturais em um só lugar. É impressionante. Ivan, mas eu tô com preguiça de ir lá na loja. Meu amigo, você não está entendendo. Mande uma mensagem no WhatsApp e o produto vai chegar na sua casa. A Natural entrega em toda a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro. E ainda digo mais, o que impressiona é que a Natural cobre o preço da concorrência. Se for loja física, exceto atacadista e distribuidores, eles cobrem o preço da concorrência. Entre em contato com eles, vá lá, tá aí na tela aqui, ó, Natural Estilo de Vida, WhatsApp, Instagram. Fala que foi pelo Expoente Podcast, tem cupom de desconto para você e o preço vai ficar ainda melhor. Natural Estilo de Vida, o seu mundo de suplementos e produtos naturais. Terceiro e último recado para vocês, não menos importante. Se você está precisando, está procurando óculos novos e não quer pagar caro por isso, tá aí uma indicação ideal para você. Ótica Econômica de Queimados. Show, meus amigos, eu digo o seguinte para vocês, material de qualidade, excelente atendimento e um preço que com certeza cabe no seu bolso, é lá que você vai encontrar óculos a preço de fábrica. E digo mais, tá vendo isso aqui que eu estou usando? Exatamente, veio de lá da Ótica Econômica de Queimados. A loja fica ali no centro de Queimados, Praça Nossa Senhora da Conceição, na Galeria Top Center Queimados, loja A. Vai lá falar com meu amigo Luciano, fala que foi pelo Expoente Podcast e o preço vai ficar ainda mais acessível. Loja Ótica Econômica de Queimados, óculos a preço de fábrica. Filipão, é isso? É isso. Estão aqui, meu grande abraço aqui para os parceiros que apoiam esse trabalho. Certo. E a gente vai agora mergulhar em algo que eu estou há muito tempo querendo perguntar. Tem algumas questões aqui que a gente não vai fugir dessas questões, eu quero perguntar. Mas antes de tudo, meu amigo Fábio, eu quero te pedir para contar um pouco da sua história para nós. De onde vem Fábio Nascimento? O que te forjou, o que compôs a bagagem que você carrega hoje? Abre o coração. Então, mais uma vez eu quero agradecer ao Ivan, o Expoente Podcast, por essa oportunidade enorme. Primeiro de ser inspiração para outras pessoas. Eu acho que todos nós temos um propósito de vida. E é muito legal quando a gente descobre rápido esse propósito de vida e isso dá para a gente um sentido incrível. Então, a vida toda, desde que eu era muito menino, eu sempre estabeleci e descobri rápido o propósito de vida. Olha, eu me lembro uma das cenas, já foi até encenada em algum teatro, uma vez contaram a história da minha vida, e eles reproduziram essa cena que, para mim, marca, todo mundo sabe, eu sempre falo sobre isso. Eu me lembro, eu era um garoto, devia ter uns 6 anos de idade, a minha avó que não pôde ver tudo isso que está acontecendo hoje na minha vida, mãe do meu pai, eu lembro que ela estava na nossa casa e eu pego uma cadeira para fazê-la sentá-la com muito carinho. E a minha avó já andava bem debilitada. Eu me lembro como se fosse hoje, as palavras da minha avó dizendo o seguinte: esse menino ainda vai muito longe. E essa palavra entrou no meu coração. Eu era uma criança ainda, mas aquela palavra fixou e deu sentido à minha vida, tudo aquilo que eu fui construindo no meu processo de desenvolvimento. Com 15 anos de idade, com 12, eu comecei a cantar, né, com o meu irmão, cantava em vários estados do Brasil, e a gente sem saber exatamente qual seria os nossos desafios do futuro. Todo mundo falava assim, esses meninos são diferentes, esse menino vai chegar muito longe. Eu exatamente não sabia o que queria acontecer na nossa trajetória. A Bíblia, o livro milenar, ele tem um texto que diz que o Senhor ele nos conduz a caminhos que é muito além
do que pensamos ou imaginamos. Então, com 15 anos de idade, eu comecei a desenvolver o meu primeiro trabalho de liderança. Eu tinha 15, eu assumi uma juventude da igreja na época, eu era um garoto. Com 15 anos de idade, eram 70 jovens na minha responsabilidade. Na verdade, naquela época, eu não sabia o que era liderança. Eu não sabia qual era a grandiosidade e qual é o caminho. Se você me perguntasse o que é liderar, eu não sabia. Eu estava à frente de um projeto gigantesco que eu precisaria ser forjado no futuro para poder aprender e desenvolver, claro. O tempo foi passando e eu fui amadurecendo, entendendo a grandiosidade que estava sendo colocada na minha mão e qual seria de verdade o papel que eu estava assumindo ao comandar e direcionar a vida de muitas pessoas. Porque aí a gente aprende um detalhe. A gente vai aprofundar nisso na frente, que liderança não é chefia, não é só mandar, liderar é influenciar. E eu comecei a perceber o tamanho da influência que eu tinha sobre a vida das pessoas, mas eu não entendia que aquilo ali era o verdadeiro sentido da liderança. E aí eu fui crescendo, 16 anos de idade, eu recebi um convite, fui para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu participei não de um podcast, mas de um bate-papo com mais de 60 jovens, onde eles me questionaram o que eu queria para o futuro da minha vida. Lá eu já dizia, eu quero ser um administrador, não só de empresas, mas administrar pessoas, ser um gestor de vidas, de pessoas. Eu não sabia exatamente para onde eu estava indo, mas era isso que o meu coração pulsava. Os anos foram se passando e eu fui, claro, amadurecendo, e eu entendi que aquele ali era de fato o meu propósito. E aí eu comecei a me aprofundar mais no tema. Comecei a ler livros, fazer curso, já na adolescência. Com 16 anos de idade, eu ingressei no seminário teológico e eu era o garoto mais novo da turma, muito garoto, muito adolescente, e eu já querendo desenvolver, aprender como funcionava essa máquina de fazer gestão de pessoas. Lá, já naquela fase, eu começo o meu desenvolvimento de ler livros do John Maxwell, e vou fazer uma citação de John Maxwell aqui. Então, assim, muito garoto, eu começo já a me aprofundar porque eu entendi qual era de fato o meu propósito de vida. Então, eu comecei a desenvolver, fui crescendo nessa minha gestão de igreja, de pessoas, e comecei a liderar projetos maiores na igreja. E aí começou a minha jornada no âmbito profissional. Né? Com 18 anos de idade, eu comecei a namorar Cíntia, minha esposa hoje, minha primeira namorada e única. Comecei a namorar a Cíntia e começamos a desenvolver ali a nossa relação. Minha esposa pegou um currículo meu e colocou nas lojas americanas, que foi o grande start aí da minha vida de liderança para a minha história inteira. Né? Então, quando ela botou o meu currículo lá, comecei a trabalhar. Mas eu entrei nas lojas americanas, mas incrível, com uma visão gigantesca de liderança. Eu me lembro como se fosse hoje, fiz a entrevista, a gerente chamava Dona Tânia. Eu lembro como se fosse hoje minha primeira gestora lá. A loja americana do Calçadão de Nova Iguaçu, que foi a minha primeira loja, ela tem uma escadinha assim que vai para a gerência, que o pessoal paga no caixa, ali em cima tem a escada onde é a gerência. Eu lembro que na entrevista ela me bota na ponta da escada, fala assim, olhar a loja toda, fala assim, meu filho, você não tem condição de trabalhar aqui, você é tão franzino e tal. E eu falei para ela o seguinte, a minha primeira palavra firme para ela, eu falei assim, a senhora me dá uma oportunidade, dentro de poucos anos, eu vou estar na mesma sala de reunião que a senhora. E eu não tinha muita dimensão daquilo que eu não tinha muita dimensão da palavra que eu tinha dado para ela ali naquela hora. E a partir daquele momento, na minha cabeça, explodiu um processo seguinte. E o que naturalmente, ninguém me ensinou isso. Eu comecei a falar assim, cara, para cada função aqui dentro dessa empresa, eu vou estabelecer um prazo de desenvolvimento. Só que é muito importante eu dizer isso. A gente, às vezes, se torna muito o reflexo do ambiente que nós vivemos. Eu tenho certeza que hoje nós estamos falando para muitas pessoas potenciais e que, de repente, estão abafadas porque estão em ambientes, sendo influenciadas por ambientes que estão apagando os seus verdadeiros potenciais. Deu um mês de empresa, eu via todo mundo querendo sair da empresa. Ninguém queria ficar, todo mundo falando mal da empresa. Eu não quero, essa aqui é uma droga, isso aqui é muito ruim, essa empresa. E o que aconteceu com o Fábio? Deu um mês,
Eu tinha esquecido da palavra que eu tinha dado para a dona Tânia. Falei assim, cara, isso aqui realmente é muito ruim. Eu não estou afim de ficar aqui, não. Isso aqui, a empresa é uma droga, tal. Só que aí, em algum momento, eu estalei assim, falei, cara, mas a galera que está querendo sair está aqui há 20 anos, 30 anos operando caixa. Eu falei, não é possível. Tem que ter alguma coisa errada. Eu percebi que a empresa dava oportunidade de plano de carreira. Eu falei assim, não, eu vou buscar ser promovido aqui dentro. Primeira promoção que saiu no mural da empresa, eu fui lá e fiz a prova. Passei. Há 7 anos a empresa não promovia ninguém. E foi um start tão incrível, porque na minha transição ali que começou tudo, eles ficaram tão felizes que foi uma loucura. Estouraram champanhe, eu recebi flores, ganhei um montão de presente. Por quê? A empresa que não promovia ninguém, entra alguém para mudar um pouco a mentalidade, porque eu acredito que essa fomentação de liderança que é influenciar pessoas, e essa influência ajuda as pessoas a mudar mentalidade, comportamento. Eu percebi que, de alguma forma, eu gerei um start ali na vida de muitas pessoas com aquela promoção. E ali eu comecei assim, a ingressar a minha jornada dentro de liderança das lojas americanas. Foi algo assim sensacional. E comecei todos os cargos galgando. Fiquei 6 meses como administrativo, fui para fiscal de caixa 6 meses. Só que eu aprendi que se você quiser ser um líder assim top, você precisa entregar algo a mais. Isso é a cereja do bolo. Vamos nessa, vamos mergulhar nessa aí. Isso é a cereja do bolo, porque me pediu isso aqui, então eu entregava algo a mais. Eu entendi que aquilo ali era o caminho. Se eu tinha que chegar às 11, eu chegava às 10h30 e procurava a minha liderança e falava assim, eu posso ajudar em alguma coisa antes do meu horário? Ou seja, eu era fiscal de caixa, eu já estava fazendo assinatura de boletim de caixa de gerência, eu já estava, em algum momento, ficando responsável pela loja quando os gerentes não estavam, tamanha confiança que eu fui gerando. Isso gerou o quê? Uma ascensão gigantesca e muito veloz. Ou seja, tinha gente que estava lá há 15 anos e não tinha uma oportunidade. Eu fui galgando numa velocidade absurda. Em 2 anos e meio eu virei gerente comercial. Eita. Mas olha o que é a tua postura. Quando eu estava lá como operador de caixa na loja americana do Calçadão, eu entrava numa loja que tinha em frente à loja americana, chamada Chiffon. Minha esposa trabalhava lá. E aí eu entrava lá, o cara que era fiscal de loja, o segurança, toda vez que eu entrava lá, eu entrava de vermelhinho da loja americana, calça jeans, ele falava assim, chegou o gerente. Falar, cara, o cara estava enxergando algo que o meu comportamento, a minha postura estava fazendo ele enxergar algo no futuro, cara, que eu ainda não estava me percebendo. Ele falava todas as vezes, eu andava de operador de caixa, ele falava, chegou o gerente. Por quê? Ele conseguia enxergar esse nível de desenvolvimento no meu comportamento, na minha postura, na minha fala. Eu posso estar lá como operador de caixa, mas eu posso ter uma mentalidade de um gestor. Isso faz uma diferença absurda. Eu posso estar lá como operador de caixa, mas eu posso ter um comportamento de um grande líder. Exemplo, hoje eu pastorei uma igreja que nós estamos chegando a 500 membros. Se você for perguntar lá, qualquer membro lá, quantos membros tem essa igreja? Todo mundo vai falar 1000. Porque a gente tem 500 com uma mentalidade de gestão de 1000. Ou seja, tem que ser tudo no nível de excelência máxima. A gente se comporta como se já tivesse 1000. Cara, e isso abre portas absurdas. E aí o meu desenvolvimento americano começou a ser muito rápido, muito rápido. E em 4 anos eu virei gerente geral nas lojas americanas. Então, assim... 4 anos? Rapaz, 4 anos. 4 anos. Hein? E aí o que acontece? Só para eu encerrar essa minha introdução... Em 4 anos, eu lembro o local, porque foi marcante para mim. Eu estava numa reunião na loja americana do Meia. Começa-se a reunião de gerentes. De todos os gerentes, eu estava lá junto com os outros gerentes. Quem senta do meu lado? A dona Tânia. 4 anos depois, eu pude bater na perna dela e falou assim, e aí, dona Tânia? Eu não falei que dentro de pouco tempo nós estaríamos sentados na mesma reunião de gestão? Ela olhou para mim e falou assim, meu filho, isso é sensacional. E depois eu me tornei uma referência para a dona Tânia, a ponto de ajudar ela até na nível de gestão. Ela me ligava, meu filho, como é que faz isso? Como é que eu desenvolvo isso? A mulher que me contratou e me deu a oportunidade. Ou seja, não existe limites
para onde nós determinamos que nós queremos chegar. Eu digo para algumas pessoas, você pode ser o que você quiser, desde que você estabeleça metas, propósitos e esteja em ambientes corretos. Isso vai ajudar bastante. Eu acho que tem muita coisa para falar. A minha trajetória ela é gigante, mas a minha introdução é essa. Eu saio do zero e em 4 anos viro gerente geral de uma das maiores empresas de varejos do Brasil. E isso, para mim, foi uma experiência sensacional. A gente poderia, pessoal, encerrar aqui agora. Se você pegar o que foi dito aqui, absorver e sintetizar, entender isso, trazer para dentro da sua vida, acabou. Você já tem aí um manual completo de ascensão de carreira. A gente falou aqui de mentalidade, a gente falou de postura, a gente falou de coragem. Exato. Vamos mergulhar um pouco mais nisso. A gente falou de humildade para entender qual é o seu posicionamento e, ao mesmo tempo, ter ambição para saber onde você quer chegar. Tem uma série de atributos aqui que fazem parte, que são requeridos do profissional que quer ascensão, daquele que quer crescer. Eu quero tocar no ponto específico aqui. Vamos lá. Você entrou naquele lugar com humildade, você estava iniciando, mas a tua visão abriu. Você sentiu um desejo por uma posição maior, uma responsabilidade maior, o que naturalmente te traz recompensas maiores. Eu quero perguntar qual é a relevância que você enxerga da coragem para assumir os desafios. Porque a gente vê por aí diversos profissionais que são altamente competentes, um domínio técnico gigantesco, eles sabem o que fazer, sabem como fazer e sabem quando fazer, mas falta coragem para fazer. Falta coragem para assumir uma exposição, para abraçar um risco, porque qualquer ação na nossa vida, na nossa carreira, ela pode dar muito certo ou pode não dar certo. Sim. Não existe ninguém, em contrapartida, que tenha chegado em altas posições sem ter assumido o risco de não conseguir. Então, a coragem ela é essencial, mas eu queria ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Exemplo, a coragem ela não está isenta do medo. A coragem não é ausência de medo. A coragem é entender que mesmo com medo, eu preciso dar alguns passos. Acredite, Ivan, tem muita gente hoje travada por falta de dar o passo. E esse passo a mais, ele está muito atrelado a essa coragem e atitude para vivenciar algo gigantesco. Eu estava falando ontem numa palestra que os grandes personagens que viveram milagres na Bíblia Sagrada, eles tiveram que dar passo. A mulher da viúva com os 2 filhos, que os credores bateram na porta, queriam levar os seus filhos. O profeta disse para ela assim, o que tu tem em casa? Não tenho nada. Depois ela vai pensar assim, não, tenho sim. Tenho só lá uma botija de azeite e tal. Então vai o seguinte, vai lá e pede vasilhas emprestadas. Não poucas, muitas. Sensacional. E ela vai e sai pegando, acreditando, e com coragem. Ela pode, tá maluco, eu tô precisando de dinheiro, precisando de comida, senão vão... Não, ela vai lá com coragem, toma atitude. E aí, o cego, ele tem que tomar uma atitude. A mulher do fluxo de sangue, ela tem que tomar uma atitude, se eu apenas tocar. Ou seja, a falta de atitude e de coragem tem paralisado muitas pessoas de viverem dias extraordinários. O que você precisa? Você só precisa ir. Esses dias eu estava atendendo alguns atletas e botei um vídeo de uma menina que ela estava numa pista gigante de skate e ela precisava descer. A menina tinha uns 9 anos de idade. E ela diz para ela mesma, você vai conseguir. E ela diz de novo assim, você só precisa ir. Ela está dizendo para ela mesma. Tem momentos que a gente precisa trabalhar... Eu não vou entrar nesse assunto da mentalidade ainda, mas a gente precisa explodir na nossa mente que existe uma guerra. Por quê? A nossa mente, a gente vai descobrir isso, ela mente para a gente. O que a mente quer? Ela quer maior conforto e o menor esforço. Ou seja, a zona de conforto é um perigo, porque é lá que a mente quer deixar você. E aí ela acaba impulsionando você para que você não tenha atitude e coragem. Ela vai sempre dizer para você assim, não, tá bom assim, porque sair da zona de conforto dá trabalho, dá medo, dá insegurança, gera uma expectativa de pavor, mas é só você ouvir a história de todo mundo que venceu na vida, todo mundo que avançou, todo mundo que conquistou algumas coisas. Exemplo, você está aqui hoje no Expoente Podcast, você está tendo que ter coragem de alçar novos voos para fazer o seguinte, eu vou fazer aquilo que gerou no meu coração. Alguém poderia dizer para você assim, cara, mas isso é complicado, isso é um meio difícil de entrar, é um meio difícil de dar certo,
mas você está tendo coragem. Aí sabe o que vai acontecer? O dia que você der certo, alguém, uma multidão vai vir perguntar para você, como é que você fez? Entende? Quando eu comecei a gravar os meus vídeos, há anos atrás, eu gravava vídeo de tudo quanto é lugar. O pessoal ficava me chamando, pô, cara doido, pastor blogueiro, não sei o quê. Um montão de gente me criticou. Um montão de gente falou assim, lá vai o coach não sei o quê, tal. Muita gente me bateu mesmo. Hoje, quase todo mundo está fazendo o que eu fazia há anos atrás. Todo mundo está gravando um videozinho. Quem me criticava sobre mentoria, está fazendo mentoria. Ou seja, graças a Deus que eu tive a coragem de ousar e não ficar paralisado. Qual é o grande desafio para todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje? É você sair do seu local de paralisia e dar um passo e dizer para você mesmo, eu só preciso ir. Cara, e a gente vai perceber o seguinte, quando a gente dá o primeiro passo de coragem, abre-se um leque assim, absurdo. E a gente começa a experimentar coisas assim sensacionais. Meu filho acabou de criar a primeira empresa dele de marketing agora, e eu falei assim, cara, tu só precisa ir. O cliente ele vai vir a partir do momento que você der o passo. Por que tu não se expôs ainda? Ele se expôs numa semana. Na mesma semana ele fechou o primeiro negócio dele com o cliente. Ele estava explodindo de alegria. Por que ele fechou o primeiro negócio? Porque ele deu o primeiro passo de coragem. Então, o que falta para muita gente é ter a coragem para sair do local e se movimentar em direção a tudo aquilo que já está preparado. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A porta está lá. A porta está aberta. Por que a gente não se mexe e vai em direção a ela? Então, tem muita gente que está nos ouvindo aqui hoje que um ato de coragem vai mudar completamente a sua vida. É isso que eu acredito. Você sabe que eu acho que eu nunca te disse isso exatamente porque que eu te tenho como uma grande referência de liderança. Nunca falou. Além dos fatores que são objetivos, né? Como a gente 18 anos de experiência liderando uma grande empresa de varejo, 27 anos trabalhando com liderança. Além das questões que são tangíveis, existe uma questão que ela é muito mais voltada ao comportamento, à forma de agir, que eu sempre admirei muito, que você nunca teve medo de se expor aos riscos. Eu sempre tive muito envolvido em diversas ações, envolvido em questões difíceis de resolver, mas sempre mergulhado, sempre de cabeça. Eu lembro de uma passagem numa época que o mundo passou por uma situação difícil, de pandemia, um tempo atrás. E eu lembro de ver alguns vídeos de você em cima de um caminhão, passando nas ruas com o microfone na mão e falando para as pessoas, olha, vocês estão aí dentro, vocês não podem sair, a gente realmente tem que estar aí. Vai passar. Vai passar, mas eu vim trazer uma palavra positiva, eu vim trazer uma palavra de esperança. Eu vim trazer quando ninguém mais está falando nada, eu vim trazer uma palavra de que as coisas vão melhorar, que você se mantenha firme, que você se agarre na sua fé, que você acredite que é possível e é isso. Então eu vi aquilo, isso já tem um tempinho. Tem. E eu admirava aquilo, porque é uma coragem, é uma imposição, é uma impostação, sabe? É uma vontade de fazer o bem, é uma vontade de ajudar. Você não estava recebendo nada ali. Nada, zero. Você estava se expondo e querendo levar uma mensagem positiva para as pessoas, sabe? E de onde que surgiu essa ideia? Por que isso aconteceu? Como é que você colocou isso em prática? Então, Ivan, essa ideia ela surgiu de muitas outras ideias, de tantas coisas que a gente já fez na vida e que hoje se tornaram grandes cases exponenciais. Exemplo, essa ideia do carro de som, ela surgiu diante do cenário caótico que as pessoas viviam, as pessoas não podiam sair de casa. E eu sempre pensei o seguinte, eu não vou ser mais um para reclamar. Eu falo para todo mundo que está à minha volta, para de ficar buscando... A gente pode gastar energia com duas coisas. Ou eu vou gastar energia com a solução, ou eu vou gastar energia com o problema. Qual é a grande estrutura das pessoas hoje que não vencem na vida e que estão paralisadas? Elas estão gastando muita energia com os problemas. Eu quero me envolver com aquilo que está no meu controle. Eu não tinha controle sobre a doença. Eu não tinha como resolver a doença naquele momento,
mas eu podia, de alguma forma, agir em cima daquilo que estava no meu controle. Isso falta para as pessoas. E eu precisava ter coragem, eu precisava ir. E se eu for te contar as experiências, eu fiquei 2 anos fazendo isso. E todos os domingos, 2 anos, eu rodei muitas cidades, Mesquita inteiro, todos os bairros. Outro dia eu encostei o carro para comprar um frango. No frango assado, o cara desceu e falou assim: pô, o senhor é o pastor do carro de som da pandemia, não é? Por favor, o senhor precisa voltar. Aquelas palavras. Eu ouvi testemunhos de pessoas que 2 anos depois me procuraram e falaram assim: eu fui curada de Covid na época que o senhor passou de carro de som, o senhor não sabe. E a sua voz entrou na minha casa e depois daquele dia a minha vida mudou. Eu me levantei daquele cenário. A gente tem muitas histórias. Agora, eu poderia fazer 2 coisas. Ficar parado, sofrendo como todo mundo, ou ser uma voz. Eu acho que as pessoas que querem vencer na vida, elas precisam entender o seguinte: eu preciso me levantar para ser uma voz. Então, eu decidi fazer isso e isso ajudou muito porque muita gente se levantou com isso. As pessoas saíram na janela chorando. Não estou falando de cunho religioso, de qualquer segmento. As pessoas saíam, choravam, elas ficavam assim muito felizes com todo aquele momento. Então, assim, foi uma experiência. Então, assim, a minha atitude sempre foi... Você falou, da onde veio isso? É simples. Eu sei qual é o meu propósito de vida. Então, quando você está diante do teu propósito, ele vai te fazendo fluir em todos os cenários. Exemplo, vou te contar muito rapidinho. Em 2016, Mesquita passou por um momento caótico. O pessoal que está aqui deve saber disso. 2016 estava um caos, o caos. Sabe o que é o caos, Mesquita? Lixo na rua e tal. A cidade estava entregue. Aquele momento político que a cidade vivia. Todo mundo só reclamava. Eu falei assim, cara, eu não vou ser mais um reclamar. Foi de uma noite para o dia. Eu acordei e falei assim, vou criar alguma coisa aqui para poder ajudar as pessoas para levar saúde. Cheguei na minha instituição, na igreja, peguei o microfone e disse, gente, a partir de hoje nós vamos atrás de médicos em todos os lugares que vocês passarem e vamos convidar se eles podem atender aqui pelo menos uma vez por semana, dando... O pessoal falou assim, cara, porra, de boa, o senhor tá maluco? O senhor tá maluco? Falei, tô. Sabe o que eu fiz? Peguei uma faixa, tinha um advogado que já tinha falado que me ajudaria, uma nutricionista, botei uma faixa assim, gigante. Era na época, hoje a gente tem a ONG Novo Horizonte, mas na época eu botei Alcançando Vidas. Eu botei assim, ó, ONG Alcançando Vidas, e eu disse o seguinte: temos advogados, nutricionistas e em breve novas especialidades. Eu recebi uma avalanche de cobrança. O pessoal, pastor, o senhor não pode fazer isso, por que você está fazendo isso? Falei, gente, fica tranquilo, isso aqui vai acontecer. Ué, não, o senhor não pode fazer, não tem saúde. O primeiro profissional que veio, olha que loucura, o que é ter coragem? O primeiro profissional que veio foi uma menina, uma fisioterapeuta católica, ela estava com a sala de fisioterapia dela fechada, ela mandou pegar tudo da sala dela, arrancamos tudo da sala de fisioterapia dela, criamos uma sala de fisioterapia, além dela dar tudo para a sala de fisioterapia, aparelho de choque, infravermelho. Ela foi uma das primeiras voluntárias. Aí logo depois veio massoterapia. Logo depois, uma membro da igreja que acreditou no projeto foi numa UPA atender a filha. Eita. Falou assim, doutor, o senhor não poderia ajudar o meu pastor lá num projeto na nossa igreja para que a gente pudesse ajudar as pessoas? Sabe qual foi a palavra do doutor? Ele falou assim, incrível. Hoje à noite eu estava pensando como é que eu posso fazer para ajudar alguma instituição que esteja precisando. Ele falou assim, me apresenta o teu pastor imediatamente. Sabe quantos anos fez a ONG agora? 10 anos. Esse médico está com a gente até hoje, Dr. Marcelo. Ele atende pediatria e atende clínico. Para encerrar a história, naquele ano, nós terminamos um ano com mais de 10 profissionais atendendo a comunidade de forma gratuita. E eu não esperava o que iria acontecer. Naquele ano começou uma jornada, nesses anos todos nós já atendemos mais de 10 mil pessoas. Há 2 anos atrás, o projeto amplia, porque hoje a gente é Novo Horizonte e Hope Station, porque a notícia do nosso projeto chegou nos Estados Unidos. Uma pastora dos Estados Unidos sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil e fala assim, cara, me falaram de você.
e eu quero conhecer. Você não quer fazer uma junção entre o teu projeto e o sonho que eu tenho? Ali fizemos uma junção que se tornou a Novo Horizonte, a extensão da Hope Station, numa ONG gigante nos Estados Unidos, comandado pela pastora Márcia. O que acontece? E a gente está lá, desde 2015, batalhando. E aí, há 2 anos atrás, surgiu a ideia deles lá nos Estados Unidos de criar uma clínica móvel. Ou seja, não era mais só ONG pro pessoal. Clínica móvel. Eles levantaram em uma noite, R$500 mil para comprar um caminhão, transformar esse caminhão numa sala de dentista e numa clínica para o pediatra e clínico atender com os outros profissionais. Cara, eu falei, gente, aquela noite de 2016 está se tornando algo que eu jamais esperei, mas que aconteceu por conta de atitude. Ou seja, a clínica móvel ficou pronta e aí você vai acreditar. Ficamos atendendo na clínica física durante quase 7 anos para atender 10 mil pessoas. Em 1 ano, com a clínica móvel, nós atendemos 10 mil pessoas. Você tem noção do que se tornou esse projeto? Rapaz. Cara, então assim, a coragem, ela vai levar você a lugares que você jamais imaginou. Então, assim, é sensacional. Nossa. Que sensacional, essa é a palavra. A coragem faz isso. Que história. Isso é liderança. Exato. Isso é liderança. Liderança é coragem. Inclusive, fica meu recado aqui também. Liderança é coragem de tomar decisões, é coragem de assumir o risco. Não existe líder relevante, eficaz, influente sem coragem. Você pode ter um conhecimento gigantesco, um domínio técnico, sem coragem você não sai do lugar. É isso. A gente ouviu agora uma história aqui sensacional, incrível. Eu lhe pergunto, se não houvesse coragem no Fábio, ele não faria nada disso. Ele ia ficar em casa com um projeto maravilhoso, escrito num papel, um projeto gráfico, teria todo o visual, identidade, paleta de cores e fonte e tudo pronto. Mas ele ia ficar dentro de casa porque faltaria coragem. Liderança é coragem, é o que eu sempre digo. Estude, se prepare, tenha referências, mas não esqueça que um dos fatores mais relevantes para a execução do teu sonho, do teu projeto, é coragem. Nós precisamos assumir riscos. O líder tem que assumir riscos. Exato. A necessidade da decisão vai bater à sua porta. E para tomar uma decisão relevante, você tem que assumir riscos. Para fazer certos movimentos, tem que assumir riscos. Até para você ir para uma entrevista de emprego, você tem que assumir um risco, você tem que ter coragem. Exato. Tem muita gente, é como você disse aqui atrás, tem muita gente aí com uma competência gigantesca, um potencial enorme. E falta coragem de dar o primeiro passo. Aí eu quero lhe perguntar, falando sobre liderança, voltando naquela experiência, você assumiu a gerência geral da Lojas Americanas, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, sobre desafio de liderança em termos práticos. Qual foi o maior desafio que surgiu nesse período enquanto você era o gerente geral? Eu não vou nem perguntar os 3 maiores desafios, o top 5. Eu quero saber qual era o maior desafio que você olha para esse desafio e você pensa assim, ainda bem que eu vivi isso, porque de certa forma isso me forjou, isso aumentou a minha bagagem, me trouxe mais experiência, enfim, eu quero muito ouvir isso de você. Então, o John Maxwell diz que um líder de sucesso é aquele que consegue liderar as pessoas nos 3 principais níveis. Que níveis são esses? Onde você consegue influenciar as pessoas que estão no mesmo patamar de liderança que você, pessoas que estão no nível acima de liderança do que você exerce e pessoas que estão abaixo. Então, assim, quando você consegue influenciar esses 3 níveis e ser uma referência dentro dessa situação, você avança muita coisa. Exemplo, o meu maior desafio, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso para você, foi quando eu assumi a liderança da Loja Americana de Madureira. Eu gerenciava Nova América. Pensa você, Nova América em plena expansão, loja nova. Eu promovia muita gente. Ali do lado tinha o North Shopping. Então eu promovia muita gente na Loja Americana. Eu já estava na veia, esse processo de liderar as pessoas, de formação de pessoas. Porque, cara, o líder que não forma ninguém esquece.
o líder que é centralizador e não deixa as pessoas evoluírem e crescerem. Eu quero é mais que as pessoas que estão à minha volta cresçam mais do que eu. Eu quero é mais que os meus filhos, que os meus liderados. Por exemplo, hoje eu gerencio uma instituição que eu tenho mais de 80 líderes e que eles podem crescer, desenvolver, eles podem atender, eles podem fluir. Cara, isso me dá uma alegria fenomenal, eu fico muito feliz. Existem líderes que eles impedem as pessoas de crescerem e isso é muito deprimente. É simples, é você pegar não só uma empresa, uma instituição, você vai perceber o seguinte: por que não está crescendo? E se você for na veia, existe um problema crônico de gente, porque os caras, eu posso ser muito técnico, você acabou de falar um pouco sobre isso, eu posso ser muito conhecedor, mas eu não sei lidar com gente. A loja americana de Madureira, ela me ajudou nisso. A minha chefe falou assim: eu tenho 2 notícias para te dar. Uma, que o teu salário vai aumentar. Todo mundo quer dinheiro, eu quero. É isso. E a segunda coisa foi o seguinte: ela disse, olha, você vai assumir um novo desafio. Eu tava numa zona de conforto maravilhosa. A zona de conforto é ruim? Não, não é ruim. Mas é sempre bom entender o seguinte: tem momentos que a gente precisa sair de lá, para que a gente possa dar novos passos. E aquilo ali me apavorou. Eu falei, mas eu vou para onde? Ela falou, entra no carro. Ela me leva para Madureira. Cara, eu saio do shopping Nova América, tudo bonitinho, organizado. Eu caio no calçadão de Madureira, uma loja de 4 andares, uma loja... Eu tinha 2 seguranças na loja do Nova América. Eu entro para uma loja com 11 seguranças, 2 portas de saída, em plena Páscoa. Inclusive, nós estamos na semana de Páscoa. Eu lembro disso, foi em plena Páscoa. Eu entro na loja... Cara, uma coisa gigante, uma loja velha, toda quebrada. Eu falei assim, cara, já foi, meu coração já foi... Aí que eu tô te falando. Medo, na hora. Desespero, na hora. Falei, cara, isso aqui é grande demais, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso aqui? Ela entrou na sala, a gerente comercial, que virou uma grande parceira minha no futuro, estressadíssima, porque a loja estava sem gerente geral. Ela pega assim a chave, eu lembro como se fosse hoje, ela pega a chave da loja e fala assim... Esse é o novo gerente, joga na minha mão. Eu falei assim, graças a Deus que eu não aguento mais esse inferno. E saiu da sala. Rapaz. A minha chefe me apertou a minha mão, me abraçou e falou assim, boa sorte. Cara... Quase que ela te empurrou do precipício. Ou seja, eu não queria mais saber de aumento. Eu estava desesperado. Falei assim, cara, o que eu começo a fazer? Ivan... De verdade, eu comecei a chorar sozinho na sala. Falei, cara, mas foi graças a Deus que eu vivi aquilo ali, cara. E aí, escuta, eu assumo Madureira num dia, no domingo seguinte. O meu pai me chama na sala e fala assim, você vai assumir um grande desafio. Eu falei, o quê? Ele falou assim, a partir de agora, você é o novo pastor da igreja de Banco de Areia. Meu pai fez surpresa para mim. Ele acabou comigo de vez. Ele falou assim, você vai assumir a igreja de Banco de Areia. Numa semana só, eu assumo 2 lideranças pesadíssimas. Eita. Cara, mas foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Acredite, tem coisas que você vai passar, ou você vai passar ou está passando agora, que lá na frente você vai entender o seguinte, foi a melhor coisa que poderia me acontecer. Então, assim, Madureira foi um case assim, de desafio. Por quê? Eu estava lidando com gente nova, Ivan, com supervisores novos. Eu vou para Madureira para lidar com um supervisor de 40 anos. Não é gente novinha, gente que tinha idade para ser minha mãe. E aí, olha que grandeza que eu pude ter em Madureira. Eu vou fazer a primeira reunião, eu lembro como se fosse hoje. Reúno a equipe e falo assim, eu sei, pô, queira influenciar as pessoas. Não é tão simples assim. Eu fui para um outro nível. E eu quero dizer para você, todo novo nível vai exigir de você um esforço a mais, um entendimento a mais, uma estratégia diferente. Eu vou reunir todo mundo na sala e botei desafiando gigante. Falei, vou motivar esse pessoal, vou trazer todo mundo para mim. Desafiando gigante, todo mundo no escuro, acabou. Uma das supervisoras mais antigas, chamada Deolinda, que é o meu amor, gosto muito dela, viramos uma grande parceira. Acaba a reunião, ela fala assim, ó, ela assume a palavra, não deixou eu falar. Acabou o filme, ela não deixou eu falar. Ela falou assim, você já deve ser o 15º gerente que vem aqui, querendo passar videozinho falando que as coisas vão mudar. Meu filho, me poupe, não vai mudar nada. Saiu da sala e bateu a porta. Cara, ficou todo mundo me olhando e eu não sabia o que fazer. Falei, gente, obrigado por vocês terem vindo, a reunião acabou. Eu não sabia, a mulher me quebrou. Só que aí eu tive um dos maiores insights de liderança que eu já tive na vida. Eu falei assim, eu já entendi. Se eu ganhar a Deolinda, se eu influenciar a Deolinda, eu influencio a loja inteira. Foi isso que eu fiz. Todo dia, eu não queria saber de fazer gestão na loja.
A loja cheia de problema. Todo dia eu ia na Deolinda. Ô, Deolinda, minha querida, como é que você tá? Fui trazer um Deolinda. E um dia a Deolinda falou assim, garoto, eu vou te ajudar. Cara, esquece. Sabe o que ela fez? Eu não sabia, ela tinha treinado o diretor da empresa. Ela convida o diretor da empresa para ir na loja. Falou assim, cara, como é que vocês botam um garoto desse para gerenciar aqui numa loja toda dessa quebrada? A gente quer ajudar ele, mas vocês precisam reformar essa loja. Loja de Madureira destruída. Ele falou assim, beleza. Apertou minha mão e falou, se você ajudar ele a crescer 2 dígitos, acima de 10%, a reforma chega. Sabe o que ela fez? Ela tinha um poder, ela tinha mais de 30 promotores no poder dela, porque era a área de cosmético. E aí ela pegou os 30 promotores, eles não trabalhavam mais para a empresa deles, eles trabalhavam para a gente, ajudavam a gente para arrumar a loja, para atender cliente, para levar cliente para vender notebook, para vender televisão. Naquele ano nós crescemos 2 dígitos. 2 dias depois estava a engenharia toda na loja. E a gente reformou a loja inteira. E aí ele falou, se crescer mais 2 dígitos nesse ano, eu reformo o 2º andar. Crescemos 2 dígitos. Mas sabe o que acontecia num período como Páscoa assim? Os promotores de beleza, todos eles, até hoje eles me mandam mensagem, estavam todos eles no caixa, ensacando. Cara, ou seja, eu dobrei o meu número de funcionários porque estava todo mundo querendo trabalhar para ajudar o Fábio, o menino Fábio. Ou seja, a minha influência foi tão grande que todo mundo queria trabalhar, todo mundo queria fazer hora extra para me ajudar. Falou, cara, vamos chegar junto, vamos... Cara, quando entrou a reforma na loja, então, uma loja que era velha e destruída, entrando piso novo, ar-condicionado, pintura. Cara, os caras falaram assim, cara, esse cara é diferente, a gente precisa estar com ele. Ou seja, eu saí daquela loja, foi a minha maior experiência, foi dureza. Eu vivi, ali foi difícil. Ali tu sofria pressão de tudo, da galera da rua, de milícia, de tudo que tu imaginar, tu sofria pressão. Cara, eu consegui influenciar os caras da rua, eu consegui influenciar. Eu passava na rua, no calçadão de Madureira, todo mundo falava assim, fala gerente, fala gerente. Cara, assim, foi uma experiência que me fez evoluir absurdo e principalmente no nível de gestão de pessoas. Assim, foi sensacional. Hoje os promotores daquela época, cara, já deve ter uns 8, 9, 10 anos que eu saí de Madureira. Até hoje os promotores me chamam no WhatsApp. Até hoje eles me mandam nas redes sociais, cara, tu foi o melhor líder que eu já tive na vida. Então, assim, eu acho que a gente não deixa um legado só de uma gestão de uma empresa. A gente deixa legado para a vida. Então, acho que isso foi incrível. Que legal, que legal. Isso é um case de sucesso. Isso. É uma honra para nós aqui estar recebendo você no podcast, trazendo uma experiência real. Você não está contando para a gente aqui uma história que você leu. Não. É uma história que você viveu, prática, de alguém que estava ali no dia a dia da dificuldade, que foi lançado na cova de leões ali, sentiu medo. Exato. É um ser humano, não é um robô. Normal. Sentiu medo, teve coragem, abraçou o risco e está aqui me contando uma história de sucesso. É isso que a gente vive no dia a dia. A realidade é essa. Todos nós enfrentamos alguma dificuldade, algum desafio. Cabe a nós escolher como será a nossa reação. Se a gente vai ficar trancado com medo chorando ou se a gente vai ter coragem de levantar, encarar de frente e correr o risco de contar uma história de sucesso depois. Porque toda história de sucesso começa com um risco. Sempre. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu não poderia, Filipão, deixa a câmera aberta, eu não poderia perder essa oportunidade que todos dizem, minha esposa diz muito isso, um beijo pra ela inclusive, que a gente se parece muito. Eu não tenho certeza, vou até tirar o óculos, eu quero que vocês comentem inclusive aí, se vocês acham que a gente se parece mesmo. Vamos olhar pra essa aqui. Eu só não sou barbudo, mas pelo menos a careca, a gente é parecido. A minha mãe que diz, todo preto se parece, né? Aí estamos careca. É verdade. A barba tá ralinha. É verdade. Tá um pouco mal. Felipão, você acha que a gente se parece, Felipão? Mais ou menos, né, Felipe? Mais ou menos. Conta aí que eu quero saber, hein? Mas olha só, eu quero agora entrar numa etapa aqui da tua carreira que eu acho que ela está mais recente. Sim. Que a gente tem falado aqui de liderança, desafios e mentalidade é tudo. Ponto. Sim. Sem mentalidade, sem governo emocional, ninguém chega a lugar nenhum. E você está envolvidaço num projeto já de sucesso, sim, que é a preparação mental de atletas. Conta Exato. um pouco para nós aqui do que é essa ação que você tem feito. Sim, então... em 2018 eu tomei a decisão de que eu não gostaria mais de continuar fazendo gestão nas lojas americanas. Eu queria dar um novo voo. Eu queria voar. Eu sabia do meu potencial. Eu acho que, volto a dizer, mais uma ação de coragem. Só que tem muita gente que quer sair do seu local de origem, mas não se movimenta.
está estagnado, não faz nada para que isso mude. Todo mundo fala assim, reclama comigo, eu queria fazer... Ontem mesmo eu atendi um jovem na minha sala e ele falou assim, mas eu queria entrar no mercado digital, tal, aquela coisa toda. Eu falei assim, então, mas o que tu está fazendo para isso? O que você está se preparando para isso? É alguém que fala assim, eu quero comprar uma casa, mas eu não estou juntando dinheiro. Vai comprar quando? Ou seja, então em 2018 eu sempre tive essa ânsia de querer falar para atletas. Muitas vezes falam assim, cara, tu caiu de paraquedas. Não, eu já tentei ser atleta. Né? Eu era um garoto, eu já tive empresário, um africano que era patrão do meu pai, pagava escola, pagava natação, pagava médico, pagava tudo. E eu jogava pelo São Cristóvão na época, e um tombo, uma falta de maturidade minha me fez desistir de tudo. E na época eu ainda brinco com meu pai não podia ter deixado eu desistir, eu tinha empresário, tinha tudo. Eu simplesmente desisti por uma falta de mentalidade. E isso me fez ter um desejo muito grande, sempre tive vontade de falar para atletas. E aí eu fui atrás do melhor que tinha no Brasil e hoje ele é um dos grandes cases no mundo inteiro, chamado Lulinha Tavares. E eu descobri que Lulinha Tavares, que é lá de Queimados, Lulinha Tavares, ele era pastor de um amigo meu que gerenciava a loja americana. Eu falei, cara, me apresenta a esse cara. Eu fui 2 vezes no posto dele, de combustível que ele tinha ali em Queimados, atrás dele. Cara, o cara deve ter pensado, o que esse cara quer comigo? O que esse cara quer comigo? E aí, o dia que eu consegui ser atendido por ele, eu falei assim, cara, eu preciso que você me treine, porque eu quero falar para atletas. Eu não sabia, tinha nem dimensão da grandiosidade. A Lulinha falou assim, cara, mas eu não treino as pessoas assim e tal, eu tenho o meu trabalho, eu falo a Lulinha já falava para atletas do mundo todo. Já tinha feito um trabalho no Palmeiras, tinha feito um trabalho no Fluminense, naquele Fluminense lá de 2009. Inclusive, esse termo, time de guerreiro, surgiu do Fluminense. Surgiu através do Lulinha no vestiário do Fluminense, quando o Fluminense estava para ser rebaixado lá em 2009. Surgiu o termo time de guerreiro. Nós temos o vídeo do Lulinha no vestiário falando para os caras assim, a partir de hoje nós somos time de guerreiro. E aí a torcida abraçou aquele negócio. Naquele ano o Fluminense não caiu e o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010. Então, ali eu comecei a desenvolver, o Lulinha começou, tá bom, eu não vou pensar. Aí, no dia seguinte, ele mandou uma mensagem, tá bom, pode vir que eu vou começar a te treinar. Eu saía da loja americana de Nova Iguaçu, pegava o carro, ia para Queimados. No intervalo, lá ele como empresário também, atendendo o atleta, ali a gente criou não só um processo de treinamento, mas criou uma amizade. Né? A esposa do Lulinha estava com câncer, em estado terminal, enfim. Ele veio a perder a esposa, aí treinamos um período de 1 ano e pouco, aí parou aquele treinamento. E aí eu sumi um pouco da vida do Lulinha, e aí o Lulinha também continuou fazendo os trabalhos dele lá, eu fiquei muito focado na loja americana, e aí todo mundo fala, pastor, o senhor tem potencial, por que o senhor não vai lá no Lulinha, fala com ele? Eu falei, não, se for para acontecer, vai surgir oportunidade. Em 2023, eu fui convidado para dar uma palestra na igreja do Lulinha Tavares. Quando acabou o encontro, o Lulinha Tavares vem chegando, no final do culto, ele não estava, ele falou assim, cara, eu queria realmente falar contigo. Cara, eu tô com muito atleta. Que tal a gente começar a fazer um trabalho junto? Quer trabalhar comigo? Ele tinha acabado de atender o Andrés Pereira. Andrés Pereira saindo daquele cenário da Libertadores, que Flamengo e Palmeiras. Ele estava atendendo. Aqui, tô atendendo. Aí estava, né? Na época estava atendendo Pedro, atendendo Cebolinha, atendendo esse cara. Começamos a fazer um treinamento, um trabalho. E no ano, acho que foi em fevereiro do ano passado, eu comecei a atender individualmente atletas. O nosso trabalho é um trabalho de performance mental. MR3 significa mente renovada, vida transformada. Eu penso, eu sinto, eu faço. Ou seja, nós acreditamos que um dos grandes cases hoje de sucesso na vida de qualquer atleta é a mentalidade. Nós falamos sobre os pilares. Tá? Tem um pilar técnico, o pilar físico, tá? O pilar tático, e a gente entra com o pilar mental. Ronaldo Fenômeno ele vai dizer o seguinte, em 1998, se eu tivesse um psicólogo, um preparador mental para me orientar, eu não tinha passado por aquilo na Copa do Mundo. Aquela convulsão que fizeram exames no Ronaldo não acharam nada. E aí, no final, ele vai dizer o seguinte, simplesmente eu estava debaixo de uma pressão, que era a final de uma Copa do Mundo, o mundo todo olhando para mim, eu não suportei a pressão e não soube lidar. E aí eu vivi com aquele cenário. E ele diz o seguinte, todo atleta precisa ter um trabalho de preparação mental para lidar com as pressões.
Exemplo. E aí hoje a gente começou a entrar nesse caminho, a gente trabalha um case muito grande, domínio das emoções, a gente trabalha tomada de decisões. Exemplo, a gente vai mostrar para o atleta o seguinte, você sabia que um ser humano normal durante um dia toma em média 2.000 decisões? O atleta não. Um atleta, dentro de uma partida de futebol, um jogo de 45 minutos, ele chega a tomar em média 2.500 decisões. Ele vai ter que tomar decisão. Sendo certo ou errado, ele vai ter que decidir. E aí é onde a gente faz o cara pensar. Se você já vai ter que tomar a decisão, que tal tomar as decisões certas? E aí a gente entra para ensinar o cara a como fazer a preparação mental, a como fazer o trabalho de respiração, a como fazer o trabalho de visualização para que ele desenvolva. Exemplo, hoje a gente tem mais de 80% de assertividade nos nossos resultados. Os nossos atletas estão tendo cases de sucesso assim, incríveis. Hoje a gente tem atleta Estados Unidos, Uruguai, Portugal, Lituânia, e por aí vai. Austrália, ouviu? Austrália, é verdade, que Austrália. Então, assim, Suíça. Olha aí. Então, assim, hoje o trabalho da MR3 alcançou o mundo. Então, pensa comigo, vou voltar a dizer. Uma vontade que surgiu em 2018. Hoje a gente fala para o mundo inteiro. Então, assim, é muito possível e transformando de fato a mente dos atletas e resultados assim sensacionais. Cara, incrível, incrível. Eu tenho te acompanhado pelas redes sociais, eu vejo seu trabalho sendo feito lá com os atletas, com os jovens atletas, e eu fico observando alguns trechos, porque é incrível como existe uma correlação entre o sucesso do atleta e o sucesso de um empresário, o sucesso de um profissional intraempreendedor, o sucesso de um líder, quando o aspecto é mentalidade. Exatamente. Porque a mentalidade, ela influencia em tudo na nossa vida. Em tudo. Então, é muito interessante isso e toda vez que eu paro para refletir um pouco mais sobre o quão suscetível nós somos à estabilidade das nossas emoções, eu percebo que, infelizmente, muitas pessoas tropeçam nisso, né? Infelizmente, porque se nós temos instabilidade emocional, não existe estratégia de carreira que vai nos levar à ascensão. Se nós não tivermos estabilidade, firmeza de visão e de propósito quanto às nossas emoções, independentemente do preparo que nós tenhamos, a gente não vai se manter, a gente vai desmoronar, a gente vai despedaçar quando a primeira dificuldade aparecer. E a única certeza que nós temos na trajetória é que alguma dificuldade vai aparecer. Claro. Algum problema vai aparecer, vai surgir. Se nós não tivermos estabilidade emocional, uma mentalidade firme e forte, a gente não consegue avançar e você é uma referência nisso. Inclusive, eu sugiro que vocês acompanhem. Tem muito aprendizado aí nesse assunto. Eu quero entrar num ponto específico da nossa conversa aqui para conhecer um pouco mais da tua essência em relação a alguns temas. Tem um quadro aqui do programa que está começando hoje, inclusive. Vambora. A gente chama de expoente zero. Porque na matemática, todo número elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero, que é indeterminado. Ou seja, quando tudo se resume à essência, sobra apenas o que mais importa, uma palavra. E aqui no Expoente Podcast, nós fazemos isso com as ideias. Vambora. Então vai ser dessa seguinte forma, eu vou te falar uma palavra. Vambora. E você vai me responder com uma palavra também, dizendo o que esse tema representa na sua vida, representa para você de modo geral. E vamos lá. Vambora. Vamos lá. Família. Base. Liderança. É o caminho de todos. Liderados. Influência. Trabalho. Necessário. Mentalidade. Fortaleza. Esporte. É o futuro. Filhos. Legado. Pais. Referência. Deus. Tudo. Tudo. Uau. Deus é tudo. Maravilha. E por isso que eu tô aqui hoje. É por ele. Né? A gente canta isso e
hoje eu vivo... a gente tem um quinto pilar na MR3, que é o pilar espiritual. E a gente diz que tudo que nós vivemos... Eu ensino isso para os meus filhos. Tudo que nós estamos vivendo foi Deus que nos proporcionou. É claro que a gente vai estudar, é claro que a gente vai se preparar, é claro que a gente vai desenvolver, mas Deus ele abre portas extraordinárias. Ele nos faz viver coisas que a gente jamais imaginou. E hoje eu estou num momento da minha vida que eu estou vivendo exatamente como disse um grande líder nosso ao longo de muitos anos, pastor Amadeu Teixeira, as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, eu vivo hoje além do que eu imaginei, além do que eu pedi, e isso para mim é maravilhoso. Incrível, incrível. A gente está chegando à reta final da nossa conversa aqui, mas antes disso eu quero te pedir que deixe seus contatos, onde a galera pode te achar. A gente teve um papo muito legal aqui sobre liderança, sobre mentalidade, tudo isso aqui, e eu tenho certeza que a galera quer ouvir mais sobre isso, quer aprender mais. E como é que as pessoas aqui do Expoente Podcast podem te achar? Então, eu tô lá no Instagram, que é uma das principais redes lá que a gente faz todo o nosso trabalho. Fábio com 2 O, Fábio Nascimento, né? Fábio com 2 O, Fábio Nascimento. Você pode seguir a gente lá. Lá a gente começa, inclusive, nas próximas semanas, uma série de vídeos falando para atletas, pais de atletas, porque é um dos maiores desafios também. Às vezes tem muito atleta que não chega porque o pai não sabe lidar, o pai tem dificuldade de encarar os momentos de desgaste, os momentos que não dão certo, o pai acaba desanimando. É uma área que precisa ter um investimento muito grande, porque às vezes não afeta somente a mente do atleta, afeta a mente dos pais também. Uhum. Na grande maioria das vezes eu falo também com o atleta e falo com os pais, porque os pais sentem muito porque vê o filho sofrendo, né? Então a gente acaba fazendo essa correlação com os filhos também, e a gente vai, e com os pais também, a gente vai ajudando. Então, assim, lá a gente tem 2 redes, você pode acessar lá Fábio Nascimento com 2 O, você vai poder acessar lá todo o trabalho que a gente tem desenvolvido de performance mental com os atletas, e também no @MR3, né? Lá tem os trabalhos, tem os vídeos do nosso CEO lá, o Lulinha Tavares. O Lulinha hoje está diretamente no Corinthians, fazendo um trabalho com o time profissional do Corinthians, e um trabalho fenomenal. Veja, Corinthians 6 anos que não ganhava um título, e pôde ganhar agora o Campeonato Paulista com a presença do Lulinha lá, fazendo um trabalho sensacional de performance mental com todos os atletas, e isso nos deixa muito feliz o caminho que nós estamos trilhando nessa jornada. Maravilha, maravilha. Olha, muito aprendizado aqui a todo momento. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando, aprendendo e discorrendo sobre esses assuntos. E a gente chega na última etapa agora do nosso episódio, e todos nós acreditamos em alguma coisa. Todos nós temos uma mensagem que a gente defende. Todos nós temos uma verdade dentro de nós que representa aquilo que a gente acredita, aquilo que norteia as nossas decisões, que norteia os nossos trabalhos, os nossos projetos, aquilo que a gente jamais negaria. E eu quero te pedir, como reta final agora desse programa, como último ato, que você diga para a nossa galera aqui do Expoente Podcast qual é a mensagem que representa a sua verdade. Então, primeiro quero dizer que foi sensacional estar com vocês aqui no Expoente Podcast. E nós temos princípios. Eu acredito, eu sempre aprendi com os meus pais e com a igreja também, que princípios a gente não negocia. A gente tem visto muita gente tendo muita dificuldade de romper e de vencer na vida porque tem negociado princípios. Isso não é nada bom. Então, uma das coisas que eu construí aos 11 anos de idade foi encontrar Jesus, né, como Senhor, como Salvador da minha vida. E desde aquele tempo para cá, eu vivo uma vida maravilhosa, né? E esses princípios, essas verdades nós temos construído na vida da minha casa. Estamos na semana de Páscoa, onde nós reconhecemos o sacrifício de Jesus
na cruz do Calvário, que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você, que está ouvindo agora, pudéssemos ter uma vida e uma vida extremamente abundante. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, nós não abrimos mão, eu não abro mão de Jesus, dos meus valores, dos princípios, tudo aquilo que vai ferir, Ivan. Os meus princípios, aquilo que eu acredito, eu não negocio por nenhum dinheiro, por nenhum cargo, por nenhuma fama, por nada. E isso tem me feito chegar muito longe. E aí eu consigo hoje ter o respeito e trafegar no meio de pessoas cristãs, não cristãs, no meio de pessoas de outras religiões que respeitam porque eu tenho princípios e valores inegociáveis que também passam por respeito mútuo às outras pessoas. Isso é o que eu creio, isso é a minha verdade. Possa ser que tem pessoas que acreditam em outras coisas e têm outras verdades. E essa questão do respeito também é muito importante, até para que as pessoas possam entender um pouquinho aquilo que a gente carrega. Quando a gente respeita, quando a gente sabe entender isso, isso faz muito sentido. Mas eu deixo para você princípios, valores inegociáveis e Jesus Cristo acima de todas as coisas. Obrigado. Eu que agradeço, muito feliz participar desse momento com vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado por ser essa referência para mim desde muito tempo. Juntos. Desde muito tempo. Sigo aprendendo até hoje e continuarei aprendendo. Obrigado. Obrigado por tudo. Pessoal, esse foi o Expoente Podcast, episódio 01. Aguardo vocês na próxima semana. Expoente Podcast, onde o conhecimento te torna potência. Abraço. Tchau, tchau, pessoal.